cura da ferida da fragilidade, a função educativa da vaidade. Semana passada, eu li o capítulo 23, daí dei uma olhadinha para ver qual era o título. Eu falei, pô, se a irmã Silvio vier com essa história de reforma íntima em cima da vaidade, eu vou pegar pesado. Cara, quando eu li, eu fiquei até emocionado. Ela traz exatamente o que os ascensionados falam do que a gente tem que fazer com um lado inferior nosso, né? Vamos acertar aqui com ela. Então, lá no livro dos Médiuns, no capítulo 26, item 196, está assim: médium orgulhosos, o que se envaidecem das comunicações que lhes são dadas, julgam que nada mais têm que aprender no Espiritismo e não tomam para si as lições que recebem frequentemente dos Espíritos. Não se contentam com as faculdades que possuem, querem tê-las todas. Então, agora vamos aqui à dissertação da irmã Silvio a respeito. Isso aí que tu está dizendo existe muito. O falecido Zé, lá do Sagrado Coração, ele foi mais embora por causa da vaidade, né? Ele achava, ele dizia mesmo que não tinha nada que aprender, que ele já era médio de berço e tal, e esquecia que tinha que ter um estudo. E através da ignorância que ele mesmo implantou nele, pronto. Foi por ali que os espíritos levianos aproveitaram dele. Hoje em dia, só lembrança. A vaidade é um caminho para o alto. Não, a vaidade é um caminho para o amor próprio. E quando submetida à dignidade de existirmos como filhos de Deus, pode ter um princípio curador. E não quando estimulada pelo ego insuflado. Quando direcionada para a construção de valores na alma, como alegria, reconhecimento e autoestima, é uma emoção sistêmica. Aí ele coloca aqui o que é essa emoção sistêmica. Emoção sistêmica é aquela que está conectada com vários sentimentos e pode atuar na intimidade do ser de diversas formas. Então, a vaidade não é tão... Então, os ascensionados falam exatamente isso. Eles falam, não dá atenção no inferior, dá atenção no superior. Entendeu? Quando você dá atenção, e esses livros de reforma íntima te incentivam muito a você dar atenção ao inferior. Você vai ficar se controlando, vendo, avaliando se o que tu está falando é pejorativo ou não, e você fica numa mediocridade. Essa mediocridade aí não é querer depreciar, é que mediocridade quer dizer você ficar na média dos sentimentos. E a média dos sentimentos não alimenta o vós com cocriações confortáveis. Você continua a mesma pessoazinha, rancorosa, ranzinza, rabugenta. Por quê? Porque você está focando o que tu tens de pior. E se perguntar aqui na sala, até de repente no estado, quais são os seus 3 maiores qualidades? Quais 3 maiores qualidades? Todo mundo vai demorar a descobrir, a querer identificar as 3. Agora, os 3 maiores defeitos, todo mundo sabe na ponta da língua. E quando você se agarra aos defeitos, você está alimentando o teu vórtice com vibrações baixas. A dúvida, o medo, a culpa, isso tudo está agarrado a esse sentimento de reforma íntima do inferior. E ficar olhando o inferior de uma forma tão contundente, você não consegue ver o divino nas coisas. Você começa a se massificar só de energias baixas. E aí, o que isso acontece? Você está fazendo uma reforma íntima em você. Você passa a ser, sabe, o observador crítico do alheio, das coisas, porque você está se trabalhando e alimentando do crítico em você. Então a gente tem que ter esse cuidado
todo na hora da reforma íntima e não avaliar o negativo e sim o positivo, porque a gente vai começar a ver nos outros o divino, nas coisas o divino, e daqui a pouco a gente está vendo o divino dentro de nós, porque a gente só está focando no positivo e alimentando nossos vórtices de criação da coisa positiva. Então a gente tem que ter esse cuidado grande por isso. E a vaidade, quando um cara é vaidoso dessa forma egóica que ele fala aqui, é o aprendizado, é o momento dele, ele tem aquela pequenez ainda. Quando ele entende, porra, Manel tem uma vidinha legal, ele tem uma profissão legal, ele isso e tal, mas eu entendendo que o Manel é o Manel, e ele está me espelhando, eu estou me espelhando nele para também conseguir coisas boas para mim, e não querer falar, pô, eu quero ter o que o Manel tem, eu quero, não dessa forma egoísta e primitiva. Então, quer dizer, a vaidade, quando o cara é esse vaidoso, egóico, é que ele ainda é um moderno, um garoto ainda nesse caminhar. Ele ainda está naquele estágio, a vaidade destrutiva ainda está nele, ele ainda é aquela pessoa. Então, é questão de superioridade. Ele ainda não está naquele quadro, ele ainda está abaixo. Isso aí não é um caminho que a gente já passou ou vai passar, não adianta. Quando direcionada para a construção de valores na alma, com alegria, reconhecimento e autoestima, é uma emoção sistêmica. A sua função é ser uma zeladora da autoimagem e do autoconceito. Ela é fundamentada na manutenção da autoestima e do amor próprio. A vaidade só produz desequilíbrio quando usada pelo ego para sustentar uma fantasia de grandeza e de orgulho que nos afasta da autenticidade. Quer dizer, se nos afasta da autenticidade, como foi dito aqui, nós somos singulares. Ninguém é igual a ninguém. Pode ser até parecido, mas tem nuances ali que diferenciam. Então, não adianta eu querer copiar o Manel, querer copiar alguém. Eu tenho que ir na minha caminhada pegando, sim, as informações construtivas e trabalhar dentro de mim. Trabalhar dessa forma positiva para eu conseguir criar ou enxergar o divino dentro de mim. E quando a gente pega esses livros de autorreforma, a gente só vê ali para a gente trabalhar o inferior em nós. E a gente vai focando o inferior em nós. E a gente vai trabalhando, falando, eu não quero ser orgulhoso, eu não quero ser orgulhoso, eu não quero ser orgulhoso. O que eu vou alimentar para o meu voto? Ser orgulhoso. Então eu tenho que entender todo esse processo de autoafirmação e dessa forma positiva para eu ir trocando, selecionando o conceito. A vaidade só produz desequilíbrio quando usada pelo ego para sustentar uma fantasia de grandeza ou de orgulho que nos afasta da autenticidade. Só é possível fazer uso apropriado da vaidade estabelecendo um contato consciente com suas manifestações. Evitá-la, jogá-la para baixo do tapete do inconsciente, pode trazer muitos prejuízos ao amadurecimento emocional. Ele vai deixar na transparência, porque se o indivíduo, por exemplo, tem esse tipo de enfermidade, que é a vaidade, ele não pode exibir essa vaidade, ele tem que procurar corrigir. Sim, mas aí é que está essa correção aí, quando você já está mais maduro, você vai trocando conceitos. Por que eu tenho inveja do Manel? Porque o que ele faz tanto me intriga e me chama a atenção. Você tem que saber, dentro de você, qual é o organizador que está aguçando aquele sentimento dentro de você. Tudo é derivado do ego. Você quer para você a alegria do Manel, o ganho do Manel, e por que você não cria a sua? Então, quer dizer, isso tudo é uma auto-introspecção que você tem que fazer
para você entender qual é o catalisador ou o balizador que está te direcionando para o lado da vaidade. É um lado de terapia mesmo, você com conhecimento, né? O que ela está colocando ali, a vaidade, você tem que saber interpretar. A vaidade não é um mal. Não, é o início de você ter aquele aprendizado, é uma forma de você avaliar e de forma infantil você querer antes de poder ter. Nós é que aprendemos o significado dela de uma forma errada. É isso que ela está querendo dizer ali. Nas comunidades religiosas, a vaidade é tratada como pecado capital e deve ser desprezada a todo custo. No que diz respeito aos ambientes espíritas, a cultura deve evitar elogios, conceituando-os como caminho para a obsessão. E o fato de não bater palmas para não envaidecer, entre outras formas de entendimento, afastaram os aprendizes do saber lidar consciente com a vaidade. Então, quer dizer, você vai castrando situações que eram catalisadores para você ter que trabalhar a vaidade. Só lobos caem na armadilha de lobos. Você vai passar um vexame ali na frente se você não trabalhar a vaidade, porque você é vaidoso e vai ficar estampado para todo mundo. Eu sempre aprendi que dentro do centro espírita eu não podia bater palma. Agora eu estou entendendo por que eu posso bater palma. Não tem nada a ver, pô. E isso castra. Esse conhecimento que vai ser aclarado, de repente, numa vergonha sua, em prol dos outros, de frente com os outros, você mostrando bem claramente quem você é. E o que ela vai falar aqui? Que isso aí vai fazer você se esconder cada vez mais. Né? Na verdade, esses cuidados são fugas, maneiras imaturas de conviver com o sombrio. Mais adequado que isso é identificar tudo sobre as armadilhas envaidecedoras do ego. Ou seja, quando e como os ególatras, aqui ela botou outra palavra, acho que como os egoístas utilizam para nos jogar nos braços do orgulho e da ilusão a respeito de quem somos verdadeiramente. Melhor seria usar os elogios sinceros que incentivam e não alimentam a purpurina do individualismo. Rejeitar a vaidade que temos não a diminui nem a transforma. Não a diminui nem a transforma. O feito disso é uma falsa modéstia, que é o caminho mais rápido para a falsidade. Ao evitarmos contato, ela se fortalece e assume máscaras extremamente prejudiciais. Olha só, que legal que ela está formando, né? A gente, quando fala vaidade, tu leva pelo lado pejorativo, né? A questão não é essa, a questão é a falsa modéstia. Aí sim faz mal pra gente, né, filho? Faz mal não, você faz mal. E às vezes a coisa é tão escandalosa, que às vezes eu até falo aqui, tá querendo jogar confete, proselitismo e tal, mas porque às vezes as pessoas não estão entendendo. Estão colocando como referência. Eu sou o caminho, eu sou isso, eu sou aquilo. Ali, o trabalho consciente de que está dentro de uma casa espírita e que tu tem que trabalhar a humildade, saiu de cena, porque a vaidade tomou conta de tudo. Que nem domingo passado ela falando aqui, a gente falou, não lembro qual só, o Júnior chegou e falou, eu não sou nem capaz de julgar aquela pessoa, porque, o mundo que ela vive é tão violento, é tão animalesco, como é que eu vou falar que eu faria diferente? Eu não sei, coisas bem menores eu vou lá e meto a mão na combuca. Quer dizer, a gente perde a noção do ridículo às vezes, por se querer se colocar como referência. Então, esse é o trabalho de não trabalhar a vaidade, né? Com raríssimas exceções e em funções de acentuada fragilidade, os médios já renascem com um elevado percentual de vaidade. Fato é que, por esse motivo, necessitam ter muito cuidado e atenção para entenderem a função curadora da vaidade. Mais uma razão para estudos aprofundados
sobre a temática do orgulho, que agrega temas como o melindre, a mágoa, o narcisismo, a lisonja e assuntos que envolvem o sentimento de amor próprio. Eu tenho isso tudo. Você não, Pedro. O medo que temos da vaidade é o combustível para ela se fortalecer. Precisamos encará-la e expressá-la. O sincero desejo de fazer uma conexão com ela, submetê-la amorosamente à nossa consciência e examiná-la como pode nos ser mais útil, muito útil. Sempre vamos ganhar com essa relação amorosa, ao contrário da situação em que, aí ele repete aquilo que foi lido lá na frente, julgam que nada mais têm que aprender no Espiritismo e não tomam para si as lições que recebem frequentemente dos Espíritos. É tão urgente o estudo do orgulho e da vaidade que não seria exagero dizer que entender esse tema é resguardar não somente o médico, mas também os grupos de trabalho das quedas mais conhecidas e lamentáveis que acontecem desde o surgimento do Espiritismo até os dias de hoje. Médios valorosos tombaram em seus tentáculos por não reconhecer as artimanhas do orgulho e da vaidade. Uma vaidade reconhecida e iluminada pela consciência de responsabilidade é uma emoção motivacional da estima e uma força para continuar os projetos de amor com humildade. A humildade nasce de um contato sadio e maduro com a própria vaidade. Que assim seja. Aí, quando eu li, eu falei, pô, legal, ainda bem que ela está em sincronicidade com os ascensionados. Falou do mesmo jeito. E um livro espírita que, para mim, me surpreendeu. Né? O normal é focar no que tu tem de pior. E ali trabalhar isso. Só que ali você está dando atenção no que tem de pior. O negócio não é trabalhar o que tem de pior. O negócio é transmutar, não dando atenção e trabalhando o que você tem de luz. Quando você começa a trabalhar essa reforma no positivo, você está trabalhando a luz. E aí você se acostuma a ver pelo lado positivo tudo. E aí, aquilo que era treva dentro de você começa a sair, a ser transmutado em luz. E você começa a falar de forma positiva, de uma forma mais normal, mais contínua, mais presente. Coisa que eu ainda acho que vou ter que reencarnar mais uma ou duas vezes para isso. Meu Deus do céu, eu sou muito negativo. Mas faz parte, eu vou melhorar. Todos nós. Pedi o Enem para fazer a prece inicial, para ser... Só se for agora. Meus irmãos, nós estamos aqui juntos em equilíbrio cada vez maior através dos estudos espirituais, mas temos que notar, principalmente no momento que estamos atravessando, que a aparência às vezes nos engana, a aparência às vezes nos leva ao prejuízo espiritual para iniciar. Estamos numa época de separação do joio e do trigo. O que quer dizer? Nós estamos cercados de muitos flágelos, mas nós estamos com o nosso escudo, que são os estudos espirituais, do qual o cidadão, há mais de 20 séculos, já estamos indo para o 21, deu a determinação. Eu teria muito para vos falar, mas vossas mentes estão confusas. Mas se nós observarmos, confuso está até hoje, que pelo tempo que o mestre passou por aqui, se fosse botar em prática tudo aquilo que ele orientou, o mundo hoje seria um esplendor. Então nós estamos na Casa Espírita aproveitando
esses caminhos traçados pelo Espírito de verdade, que é justamente a promessa do Mestre. Então não deixamos cair, como foi aí na lição, a falsa aparência, que é a vaidade, sempre a serviço das trevas. E nós temos que nos entender que temos que crescer, temos que mudar e que o momento é esse. A partir daqui muitas novidades acontecerão e nós, por já estar com esse escuro, temos apenas que estudar mais e colocar em prática. Assim sendo, nós estamos agradecendo agora essa união, nessa reunião, e essa união faz com que todos nós fazemos parte de um só grupo, a favor da boa mentalização, em busca da limpeza psíquica, principalmente, para que nosso ambiente, a nossa vida, o nosso lar, os nossos afetos sejam todos tocados por essa força. É como a energia elétrica, ela está em todo lugar, mas tem que apertar aquele botãozinho. E nós temos que nos despertar para a vida espiritual, como a eletricidade faz com que as forças terrenas se movimentem. Então nós temos que movimentar sempre com aquela intenção superior, sempre com aquela vontade do crescimento, sempre, principalmente com a fraternidade, mostrando-se aquela igualdade, aquele amor, aquela vibração. Então estamos aqui para isso, mudar essa roupagem, deixar aquela roupagem do espírito antigo, velhar, e nos acrescentar na promessa do próprio Cristo, como foi dito anteriormente. E sendo assim, vamos pedir aos espíritos superiores, trabalhadores dessa casa, que possa dar conosco essa união, essa fraternidade, na limpeza psíquica, na limpeza, fluidificação da nossa alma, e assim trazer também lições para aqueles que aqui vêm, encarnados e desencarnados, à procura de uma melhora. Então estamos muito gratos, vamos torcer para que esse ambiente cada vez seja mais límpido, mais fervoroso, no sentido da interpretação. Saber interpretar é uma proeza que nos ajuda muito, porque está sabendo de onde gera a verdade, o amor, a vibração. Então, tocando nisso, no amor, contamos com o apoio dos espíritos superiores, dos membros dessa casa que trabalha na espiritualidade, e nós assim vamos agradecer cada vez mais e vamos nos pôr como aquele discípulo que quer desenvolver, que quer crescer. Então nós vamos crescer, estamos crescendo, cada lição é um despertar de uma nova aurora. Que a paz divina esteja no coração de todos nós, que assim seja. Põe na frente aí. Vamos então ao livro dos médios, só vou ver a declaração ali. Não está chegando, não chegou lá. O livro é esse. Vou deixar a página aí. 43. Isso. Aqui, tem que procurar a página. Eu estou ali querendo, pensando que só clicar aqui ia para lá. Então, 193, terceira parte. Deixa eu ver se é aqui mesmo. Será que é essa aqui? Acho que não é essa não. Vamos ver se é 34, 2, 43, 34, 34.
Deixa eu ver. Vamos na 43. Capítulo 20, não, é capítulo 43. 31, 41, 42, 43. Aqui está certo. Eu vi pela pergunta do livro do médico que lá não estava dando certo. 20 é a 10ª, pergunta 10. Capítulo 17, capítulo 20, capítulo 17. Então, estamos no livro dos Médios, capítulo 17, da formação dos médios. E o subitem 10º. Por que sinal se pode reconhecer a censura nesta interrupção? Por que sinal se pode reconhecer a censura nesta interrupção? Interrogue o médium a sua consciência e inquira de si mesmo qual o uso que tem feito de sua faculdade, qual o bem que dela tem resultado para os outros, que proveito há tirado dos conselhos que se lhe tem dado e terá resposta. Nessa interrupção, a interrupção da mediunidade. Aí ele coloca aqui, interrogue o médium, a sua consciência, e inquira de si mesmo qual o uso que tem feito de sua faculdade, qual o bem que dela tem resultado para os outros, que proveito há tirado dos conselhos que se lhe tem dado e terá resposta. Então agora vamos, deixa eu botar a página aqui, para poder ficar próximo aqui da câmera. Então vamos aqui a questão, deixa eu ver aqui o máximo que der. Cada consciência é um mundo diferente. Então estamos no livro Filosofia da Mediunidade, alusivo ao livro dos Médios, segunda parte, capítulo 17, item 220, subitem 10º. Ditado pelo Espírito de Miramês. Cada consciência é um mundo diferente nas diferenças de cada comportamento. Eis o que vamos dizer: somente o Espírito conhece a si mesmo no que tange aos seus deveres para com Deus. O cumprimento de seus deveres se encontra escrito na sua consciência profunda e no passar dos tempos vai liberando para a consciência suas diretrizes. Queria fazer uma perguntinha. Ela está dentro desse raciocínio aí, porém ela foge um pouquinho da aula, dizendo o seguinte: se todos nós tivéssemos a mesma maneira de pensar, será que teríamos um progresso, enfim, ou será que nós estaríamos descendo, indo ao desencontro daquilo que procuramos? Porque todo mundo teria o mesmo objetivo. É legal uma explicação que tu está perguntando, é que ele colocasse no lugar de Deus. Se a gente acha que Deus é infinitamente sábio, bondoso e criou essas leis, é que é melhor que é. Tá bom. Quando acontece a suspensão da mediunidade para que se saiba a sua razão, o que somente é do conhecimento do medianeiro, basta se ele está esquecido dos seus feitos que geraram a interrupção, meditar um pouco a sua vida, pelo modo que a leva a observar o uso que tem feito de suas faculdades, que a sua razão lhe dirá
a fonte da interrupção planejada pela natureza para o seu equilíbrio, colocando o intermediário dos espíritos na escola da observação, impedindo que volte mais ou entre nos caminhos do erro. A espiritualidade superior se encontra sempre cumprindo seus deveres, as ordens que fluem de Deus por canais competentes e que os senhores da verdade passam para a vida humana, objetivando uma ajuda mais direta das criaturas ainda envolvidas nos fluidos da carne. Meu irmão, a tua consciência é um livro de Deus, como podemos dizer na linguagem humana. É um computador divino, programado pela divindade, de forma viva, obediente às leis, para que avise sempre, anunciando ao Espírito a vontade do Criador. Eis porque pedimos que consulte a consciência quando houver uma suspensão das faculdades. Não entre em revolta, não fales a esmo sobre os acontecimentos. Não julgues a ninguém sobre o caso. Procura a razão de ser dos fatos e passa a paciência, a meditação, ao trabalho de amor e a dedicação nos mais altos níveis da caridade. Compete a cada ser conhecer a si mesmo e ouvir a sua voz interna, que chamamos o Cristo interno. Cada consciência é uma comunidade organizada pelas mãos das forças soberanas. Quando o ser humano descobriu o céu dentro dele, a felicidade se aproximará do seu coração e todas as suas faculdades humanas entrarão na faixa do divino, com mais consciência na observação das leis naturais. Interessante, ele puxou um assunto aqui que ele estava discutindo o outro aqui. A codificação da natureza espírita foi uma bênção de Deus, mostrando o seu amor para com a humanidade. Antes, os dons espirituais estavam sem direção. Depois dela, não se pode reclamar a ausência da educação das faculdades, principalmente falando do espírito. Todos os requintes em matéria de disciplina se encontram nas obras basilares do Espiritismo. Uma faculdade mediúnica é feita no amor e se expressa com caridade. Como colocar nela um preço, se ela é um instrumento para a elevação da alma, porque já na terra recebe a recompensa? Lembre-te de Judas queimando as mãos com os 30 dinheiros, e cuida das tuas mãos, porque agora o fogo será muito pior, por teres consciência dos deveres espirituais. O fogo inicia sua queima na consciência, sem tempo determinado de se apagar, e o coração em chamas igualmente deixa o espírito em desarmonia. O médico tem sido muito avisado sobre o comércio com o espiritismo e suas consequências. Os livros que descem do alto, transformando a educação e a disciplina, parecem chuva dos céus. Tudo por amor, porque vender o fruto dos teus dons, que são o ouro de tua vida. Alertou-nos o mestre: ou fazei a árvore boa e seu fruto bom, ou a árvore má e seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Mateus 12:33. Cada consciência conhece qual o seu fruto e sabe distinguir o bem do mal. Se esforça para esconder, divulga mais, porque todos os feitos da alma, pela computação divina, escrevem, sem por vezes perceber
o que se faz na consciência. E ele finaliza. E ainda mais, todas as luzes vindas de todas as direções fotografam o que pensamos e o que fazemos da vida. A luz é testemunha verdadeira da proteção. Que assim seja. Graças a Deus deu para ler tudo. Os 3 livros. Agora eu tenho um livro aqui. E é legal que os 3 livros estavam meio ligados, né? No assunto, né? Muito interessante. Trabalhar o positivo dentro de nós. Então vamos levar o nosso pensamento ao Mestre Jesus e vamos terminar junto com o Mestre agradecendo por mais essa tarde e noite aqui reunida na proposta da auto-reforma e agradecemos pelo o banquete espiritual aqui formado, nos mostrando em sermos positivos, em olhar o que temos de bom, fazendo assim, ou procurando assim, o divino no externo, para que o divino dentro de nós também apareça, e que através desse trabalho de massificação da mensagem positiva, possamos conseguir enxergar o belo, o justo, o milagre, fazendo a consciência se expandir. E assim só temos a agradecer ao Pai por muitas graças a Deus. Em nome do Mestre Jesus, está aberta essa segunda parte de interação entre encarnados e desencarnados, e que a paz, a luz se faça, que assim seja. Exercitar essa forma positiva de ver as coisas, de exercitar em ver o divino nas pessoas e nas coisas, para conseguir ver o divino dentro de nós. E que a paz seja uma realidade na consciência de Deus, hoje e sempre. Em nome do Mestre Jesus, está encerrada essa fraternidade entre nós.
aí, seu Pedro, tudo bem, seu Pedro? E aí, tudo bem, seu Pedro? Tudo bem. Tudo bem? Manuel, delegacia. E aí, Erlei, tudo jóia?